Boa noite. Boa noite. Desafio JMJ Cracóvia 2016, por uma igreja mais conectada. Passemos adiante e nos tornemos construtores da igreja e protagonistas da história. Papa Francisco, Jornada Mundial da Juventude, Rio de Janeiro de 2013. O Papa Francisco exortou o jovem a se posicionar, a se inserir na condição da história, e não apenas vê-la passar diante dos olhos. Assim como São José de Anchieta, que acreditava que a melhor forma de evangelizar o jovem é através da própria juventude, jovem evangelizando o jovem. Também a juventude foi convocada a tomar o seu lugar como ator principal no processo de construção da igreja e da sociedade. E o que isso significa? Em discurso, tudo é lindo e maravilhoso. Mas na prática, o que o jovem realmente pode fazer? Qual é o espaço dentro da igreja, da sociedade e da família que deve ser ocupado pelo jovem? Por outro lado, ficam os questionamentos. O jovem de hoje está preparado para assumir esse papel? Principalmente o jovem quer assumir esse papel? Constata-se cada vez mais o crescimento da população nem trabalha, nem estuda e nem quer sair da casa dos pais, em detrimento ao jovem que quer realizar. Então, dando abertura a essa parte do nosso desafio, eu gostaria de chamar para compor a mesa o Padre Sérgio, representante de Dom Marcelo Romano, o bispo da Diocese de Araçuaí. Frei Dimas, representando o Padre Edes. Gostaria de registrar a presença também do Padre Davi, aqui padre da paróquia de Turmalina, Nossa Senhora da Verdade. A coordenadora do grupo de jovens pensadores de jovens, Jéssica Cristina. E eu, coordenador da equipe do desafio da jornada. Gostaria de convidar o Padre Sérgio para abrir presente a reunião, debate. Então, como o Dom Marcelo está em viagem, tirou um dia para descansar, ele pediu que eu representasse ele nesse desafio. E aí ele está com vocês, está apoiando, foi necessário por parte da diocese. Fala do apreço que ele tem pela juventude, sobretudo por esse grupo, apoia o esforço de vocês, em mais essa etapa, como a Cracóvia. Então, que todos sejam bem-vindos, que o debate seja muito bom mesmo. Declaro aberto, então, o debate. Qual é o espaço, o papel e o espaço do jovem na igreja? Então, o nosso debate vai partir em cima desse tema, vai ser em cima desse tema. E eu vou ler um pequeno texto aqui para motivar o nosso debate. Sintam-se todos à vontade, viu, para dar opinião, vocês são padres, podem ficar muito à vontade. A juventude tem um papel fundamental hoje na igreja, assim como o Papa João Paulo II, durante a segunda Jornada Mundial da Juventude, disse: quero repetir a vós, mais uma vez, o que tenho dito desde o primeiro dia de meu pontificado, que vós sois a esperança do Papa, sois a esperança da igreja. A juventude é marcada pela descoberta do mundo e de si mesmo. É tempo onde o jovem alarga seus sonhos, a vontade de cultivar e lutar por ideais e um desejo imenso de mudar o mundo. É tempo de amadurecimento, ganho de responsabilidade e aprender a fazer escolhas com liberdade, com o livre-arbítrio que Deus nos deixou. Mas quando o mundo que existe dentro do coração do jovem confronta uma realidade que o contradiz, ele acha que tudo o que sentia não passava de um sentimento bobo e infantil de jovem, e acaba perdendo suas características, e no lugar estão se tornando cada vez mais frustrados.
frustrados, ansiosos, conformistas, acomodados, consumistas e irresponsáveis. Então, a partir desse tema e a partir desse pequeno texto, e do que a gente experimenta, a gente vê na igreja, nós vamos debater um pouquinho agora sobre isso. Qual que é o papel do jovem dentro da igreja? Qual que é o papel e o espaço do jovem dentro da igreja? O que falta para o jovem perceber que ele tem que ser o protagonista da mudança? Essa é a primeira pergunta para nos motivar. Um de cada vez, fica tranquilo. Não sei, eu acho que fala. Tem muito essa questão do ser chamado, né? Do ser cativado. Porque a gente que já está, né, há muito tempo participando das coisas da igreja, a gente sabe do compromisso que a gente tem, que a gente deve ter, né? Também com as coisas da igreja, com a igreja do próprio Deus. Né? Então, assim, talvez falta assim, o jovem enxergar esse papel dele na igreja, não sei. Por uma questão mesmo de motivação, né? Eles serem motivados a estarem dentro da igreja. É alguma coisa que os motiva, talvez. Eu acho que tem que compreender que ele é a igreja. Ele é a igreja. E como tal, ele deve assumir essa responsabilidade de ser a igreja. Um exemplo que tivemos agora, sábado, foi nosso encontro de animadores comunitários. Havia tempo que nós não tínhamos a presença de jovens, ou seja, das comunidades rurais. Mas eu vi como o fato, tanto de quinta-feira como sábado, ter a presença de jovens, como os que estão mais velhos na caminhada, né, os animais da comunidade, sentiram-se motivados e até dando muita atenção ao jovem naquele momento. Lembra para nós os trabalhos de grupo que acabam sendo Então, eu acho que o papel do jovem é muito forte à medida que ele toma consciência que, sendo igreja, como você falou, tendo ele de um lado a motivação, nós precisamos motivá-lo, mas também ele precisa entender que ele é a motivação para aqueles que estão na caminhada. Porque tanto para nós padres, como para o animador de comunidade, quando ele vê a presença de jovem, ainda que tem as barreiras e tudo mais, é muito positivo. Eu vi a satisfação de ficar no animador sábado, quinta-feira, nós fizemos 2 encontros. Outra coisa que eu observo, através de conversas com jovens, com um grupo de jovens, e etc., os jovens precisam tomar consciência que a partir do momento que ele começa a caminhar, que não é tirado nada dele. Muito pelo contrário, ele ganha. Porque muita gente acha que pelo fato de a gente estar caminhando na igreja e tal, a gente perde a nossa liberdade, perde de viver a vida, sabe? Desfrutar da vida. E muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa dar esse testemunho, nós enquanto jovens também, de que ser igreja é viver a vida. Quando fala da questão do espaço, tem muitos espaços para o jovem na igreja, a começar pela música, né? Nossa paróquia mês tem 2 ministérios só de jovens, então a cada 15 dias um grupo canta na animação das missas, descobre alguém que tem uma voz boa, traz para o grupo do ministério, pessoas que fazem show em barzinhos e tudo mais, quando tem um tempo livre, está na igreja tocando, que são jovens. Eu acho que hoje talvez não ficássemos presos a um grupo de jovens. Tem grupo de jovens, mas tem várias etapas, vários espaços dentro da igreja, além dos animadores também na nossa paróquia, temos 30% são animadores jovens, né? Anima a comunidade, tem o Ministério de Música, temos muitos catequistas jovens, até adolescentes com a catequese comunitária. Então espaço tem, lugar para o jovem não falta, talvez por parte, não sei, né, de quem está à frente, falta um pouco dessa motivação que ele falou. Motivar o jovem tem que ele ter, porque ele também é igreja, não precisa você estar no outro dia e do lado puxando, ele tem que se sentir convidado como batizado, como cristão, né, esse trabalho de evangelização. Na opinião de vocês, como um jovem que já faz parte da igreja pode contribuir para que os jovens do mundo façam parte da igreja?
acredito que através do exemplo, esse aqui é o testemunho, através de servir como através da necessidade de estar, e de encontrar o jovem. Como São José de Anchieta fala comigo no início, nada melhor que o jovem para evangelizar o jovem. Então acho que é isso mesmo, é arregaçar as mantas, a gente já está na caminhada, e semeando, mostrando para o jovem como é você igreja. O próprio grupo de jovens mesmo, ele iniciou o grupo assim, com esse trabalho de música e teatro no grupo, né? E a gente viu que isso deu certo. E foi isso que realmente motivou assim, os pessoais a ver para nós algo tem algo diferente ali, tem alguma coisa diferente. E o jovem gosta disso, né? Gosta de estar nos meios musicais, meio artísticos. Então também é uma maneira dele se sentir, né? Igreja, ver que tem esse espaço para ele. Então não é nada forçado, sabe? Porque é bom, sabe, né? E eles veem essa alegria da gente, está fazendo as coisas, está trabalhando às vezes de casar, está fazendo com alegria e com disposição, acho que isso também. Tem uma outra questão importante que ele toca no assunto, quando você tocou no assunto de tem jovem que pensa por estar na igreja que perde liberdade, etc. E é pelo contrário, realmente é. Porque o jovem que está na igreja, ele tem que manter o ciclo de amizade que ele já tem. E com certeza ele tem amizade com outros que não participam da igreja. Então está num barzinho, está na praça, com o seu jeito de ser, com a sua alegria, você pode ir mostrando para o outro que está na igreja não é perder liberdade, e às vezes você pode, com o seu jeito de ser, estando na igreja, puxar aquilo também para ele. Porque ele começa a perceber que ser igreja não é estar fora do mundo. Pelo contrário, nós temos que nos inserir. E o interessante, você vai também viver a mente aqui. O pai cobra muito do filho para ir à igreja. Se um filho que o pai não vai à igreja e o filho começa a ir, o pai se sente na obrigação também de ir. Não estou falando todos, mas a grande maioria se sente na obrigação de ir. O próprio filho pode incentivar o pai a passar aí. Tem muitos fazem isso. E o jovem também não pode perder essa essência de ser jovem, né? Porque às vezes dentro da igreja, também às vezes eu tirando algumas conclusões por si só, né? Que perde essa essência de ser jovem. Não. Né? Você continua sendo jovem para levar essa juventude para aqueles que ainda não conhecem essa juventude diferente. Agora, tem muita atitude de jovem também na igreja, que até os adultos, às vezes, que já estão até um tanto desanimados, e que um grupo jovem, por exemplo, é incentivo para ele retomar a caminhada, para ele ver que a igreja também é alegria, é música, é dança, é oração em forma de dança. Isso é papel do bom. E eu percebo que os jovens, de um tempo para cá, têm ganhado esse respeito das pessoas que estão lá mais tempo. Porque antigamente, jovem não era visto com o respeito que é visto hoje, sabe? Com a esperança que é vista hoje. Não é nem o futuro, não, é o presente mesmo da mudança. Alguém que fala mais alguma coisa a respeito? Eu vou retomar a pergunta número 1, porque a gente acabou passando para a segunda sem completar a primeira. O que falta para o jovem perceber que ele tem que ser protagonista da mudança? Protagonista dessa mudança. Coordenadora? Para o jovem perceber que ele tem que ser o protagonista da mudança. Eu acredito que é sair do comodismo. Às vezes o jovem, por ele, como se diz, né, tá morando com os pais ainda, tá ganhando tudo na mão, sabe? Acaba sendo muito cômodo para ele ficar só na dele, não procurar algo a mais, sabe? Realizar algo a mais na vida.
ser a diferença, sabe? Eu acredito que a partir do momento que uma pessoa ela larga aquilo que ela está fazendo, o lugar que ela está, sabe? Ela está estática no lugar só absorvendo, como se diz, aquilo que o mundo oferece e deixa de dar aquilo que ela tem para o mundo, sabe? Eu acredito que o jovem precisa ter mais essa atitude de sair mesmo, sabe? Largar tudo aquilo que ela já tem para conquistar algo a mais, para conquistar um espaço a mais dentro da sociedade, de forma ajudando na própria sociedade mesmo, entendeu? Ser crítico participativo. Sair, assumir mesmo esse papel de sair. Parece que o jovem que está dentro da igreja, parece que consegue ter essa visão. Não sei. Mais maduros? Hã? São mais maduros? Consegue ter essa visão de mundo, de realmente de ver qual é o papel dele, o que eu tenho que fazer. É que eu não estou aqui por acaso, tem motivo, tem que. Assuma o problema como dele também. O problema do outro como dele. Eu acho que também não tem um pouco do apego demais dos pais em relação aos filhos. Quando fala aí da geração do neném, nem estuda, nem trabalha. Na Europa é totalmente diferente. Você tem 18 anos, terminou o ensino médio, foi para a faculdade, terminou sua universidade, aí fala agora vaza, some, vai ocupar seu espaço. Aqui não. Parece que tem aquela história, né? Vai segurando enquanto pode. Eu queria meu filho aqui pertinho de mim, debaixo da minha asa. Acho que tem um super protecionismo, né, por parte dos pais, né, sobretudo na América Latina, né, falando do Brasil, de que ele está sempre perto, não deixa, às vezes, o jovem passar pelos desafios lá fora para poder crescer. Então, acho que falta o jovem perceber que esse protecionismo não é bom para ele, não ajuda a crescer. Terminou a universidade, tem que caçar seu espaço, correr atrás, porque até quando vai ter pai e mãe para poder dar toda essa segurança? Eu acredito também que isso é algo que é condicionado ao longo do tempo, né? Porque a gente, assim, pelo que eu noto, sabe? Quando a gente é pequeno, a gente fica... Os pais são essa questão de super proteção, sabe? Às vezes você tá, por exemplo, vou pegar o controle da televisão para mim, sei lá, fazer coisa de criança, descobrir alguma coisa, tentar descobrir algo. Aí já vem o pai, não faz isso, não faz aquilo. Aí tipo, começa a colocar na própria criança mesmo o fato dela não ter curiosidade sobre algo mais. Só que também tem que ter uma medida, meio que uma medida, né? Tem que ser demasiado, não pode ser demais esse questão do não e também a questão do sim, né? Porque às vezes fica, não, tá mexendo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer. Aí vira uma sociedade assim descontrolada também, né? Tem toda essa questão que... Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês conhecem, é um estudioso da área da educação. Ele, recentemente, ouviu uma palestra dele que um pai havia o procurado para perguntar como a escola poderia ajudar eles com a educação dos seus filhos. Ele falou, não pai, só um minuto, a escola é responsável pela escolarização, não pela educação. Então, fugir um pouquinho do controle dos pais dessa questão também. Quando você fala da questão de amadurecimento, quando eu descobri que eu era adulto já, que eu tinha que assumir minhas responsabilidades, foi um choque para mim. Porque a vida toda minha mãe, assim, pelo fato dela ter sofrido bastante, eu acho que ela ficou levando a gente, segurando com as mãos assim. Até hoje ela é meio assim. Às vezes eu costumo viajar, eu nem ligo para ela, para tentar desapegar um pouquinho. Porque eu sou muito apegado mesmo, até hoje. Se não tiver um aval dela em alguma decisão que eu vou tomar, às vezes eu fico inseguro. Não que não esteja perguntar hoje. Vamos passar para a terceira então. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Meninos da transição falando de falando muito. Não raro encontramos jovens de dentro da igreja que temem a
secularização do mundo. Preferem as honrarias dos colegas de baladas ao martírio da fidelidade a Cristo e à Igreja. Dizem-se jovens católicos cristãos, mas aceitam a camisinha, acham super normal a relação homoafetiva, o que importa é o amor, dizem, assistem aos Big Brothers da vida e pouco se importam com o que diz a Igreja sobre tais temas. Como ser um autêntico jovem cristão. Como ser um autêntico jovem cristão. São três temas bem polêmicos, né? Eu acho muito complicado, como diz, o 8 ou 80. Um jovem, por exemplo, no auge da puberdade, começa as primeiras descobertas. E aí você fala, não, você vai ter uma experiência, mas você não pode usar camisinha. Como é que fica isso? Vai esperar completar 25 anos para ter uma primeira relação? Claro que ninguém vai. Por mais cristão, por mais católico, por mais formação que você teve em casa, recebeu da igreja, é quase que impossível de imaginar alguém chegar ao casamento virgem sem ter, tido essa experiência sexual, e já que vai ser, é melhor se proteger ou não proteger. Esse é o grande dilema. Vai conseguir ficar sem? Não. Se vai acontecer, é melhor, até por uma questão de saúde, uma doença sexualmente transmissível. Eu acho que isso merece uma reflexão mais aprofundada, não pode ser sim ou não. Até que ponto o jovem batizado, ele fala, fala que são católicos, mas são para balada, faz a relação, não preocupa se a igreja diz que não é para usar camisinha, que assiste a Big Brother e tudo mais. São temas bem complicados. Você pode ver tudo isso com os olhos críticos, colocar uma viseira também e dizer, eu sou jovem católico, eu não posso, ir numa balada, excesso de puritanismo também. Uma relação afetiva, sei que fulano tem um namorado, ou a fulana tem uma namorada, eu vou passar longe dele. Olha o que o Papa Francisco falou em resposta. As pessoas têm a sua vida, e essas pessoas são de Deus. Quem soube para se ela tem uma fé, se ela acredita no Deus, como é que nós vamos fazer essa questão? Realmente você falou que é um tema polêmico, e é muito polêmico mesmo. Eu acredito que falta aos pais, e até mesmo da igreja, preparar as pessoas, os pais educar os jovens desde pequenos, para lidar com essas situações. A igreja hoje fala muito pouco sobre a teologia do corpo, sobre o corpo. Sabe, eu nunca fui numa missa onde se falava dessas questões abertamente. Todo mundo, eu acho que precisa falar sobre isso. É a gente, sabe? É corpo. Todo mundo precisa falar de vagina, de pênis, de uma forma natural, sem rir, sem virar piada. Eu acho que a igreja precisa bater mais nessa tecla. E a gente não pode relativizar também as coisas. Eu acho que falta desse assunto aqui é uma visão da igreja mais aberta sobre o tema. Enquanto eu até pensando nisso. Eu nunca tive uma explicação que ele acabou de fazer aqui, dentro da igreja. Ninguém chegou para mim e falou dessa forma, eu estou muito tempo na igreja, realmente dessas coisas. Então, assim, realmente falta. E a gente cai num excesso de puritanismo. Ele esquece o nosso ser, igual o Adriano da comunidade Canção Nova falou. Gente, nós temos desejos. Sabe? Nós não podemos também falar, eu sou jovem, católico, pronto, coloquei uma cruz aqui e vou usar um cinto de castidade, pronto, acabou. Sabe? Então, eu acho que deve mesmo haver um debate sobre o que é uma questão muito séria para se olhar, a questão de condição psicológica, condição física, até condição financeira entra nisso. Com certeza. A questão da educação sexual que a pessoa teve em casa ou na sociedade mesmo que ela participa. Muita coisa é nossa. Agora a gente, Rogério falando, eu nunca vi nenhuma missa, nenhum padre falar disso.
né? Acho que as pessoas confundem um pouco qual é o papel realmente da celebração da Eucaristia. Não é para você tratar desses temas no horário de uma missa, numa homilia. Quando Paulo diz lá, nós somos templo do Espírito Santo, nosso corpo é morada do Espírito Santo, você fala de raspão, dizendo, olha, o nosso corpo foi criado, né, por Deus, a sexualidade para viver numa castidade, ou no matrimônio, numa vida religiosa, tudo mais, você fala assim, por alto. Agora, eu não sei, talvez fosse melhor ter trabalhado esses temas na catequese, né? Da catequese da crisma, que já começa ali com 14, 15 anos, que é o momento certo. De repente, sei lá, chamar um psicólogo, alguém que tem um conhecimento maior, um médico ou um enfermeiro, para tratar desse assunto. Eu, o ano passado, fiquei lá em Minas Novas com a catequese de adultos. Eram quase 70, nós começamos com 56. Mas todos esses temas, todas as dúvidas, tudo que estava ao nosso alcance, houve um certo esclarecimento a respeito de tudo. E assim, falando abertamente, não pegamos ninguém com menos de 18, porque qualquer tema polêmico que fosse abordado, a gente entraria entre aspas, sem pudor, falando realmente abertamente aquilo que pensa a igreja, aquilo que diz a sociedade, aquilo que a psicologia fala. Então foi praticamente 9 meses, toda semana, praticamente bem. Porque também tem isso. A mídia distorce muito, né, a questão do que a igreja prega. Né? Então o jovem ouve aquilo na mídia e acha que é aquilo ou que não, e tira as suas, né, próprias conclusões e vive da maneira que acha que deve viver. É porque o pensamento oficial da igreja também é quadrado em relação a sexo, a sexualidade, a camisinha, a anticoncepcional. A igreja é quadrada. Ela coloca indicações do que seria melhor para a pessoa que não é responsável por isso. Porque o que acontece no carnaval? Simplesmente vai para todo esquina, piscou a camisinha, mas não tem trabalho de formação. Né? Olha, você tem 14, 15 anos, você está preparado? Se uma camisinha estourar, você está preparado para ser pai, você está preparado para ser mãe? Esse é o momento certo mesmo. Você transar com 20 pessoas durante o carnaval. Você não está sendo animal, quando alguém é animal faz tudo isso. Você é humano, é isso mesmo que o ser humano é papel dele na sociedade, sair por aí transando de qualquer jeito. Então, o que falta por parte, muitas vezes, né, da sociedade como um todo, isso poderia ser abordado na escola, poderia ser abordado pela Secretaria Municipal de Saúde, por aí vai. Eu acho que a igreja também, mas como ele falou, a escola é essencial pela escolaridade, agora a educação, pela via dos pais. A igreja é responsável por colaborar, mas não é responsável por essa questão. Tem que ser com os pais, com a escola, com a igreja. Ok? Temos alguma pergunta? Eu acho que falta uma formação nessa estrutura de jovem. Porque, igual a Marta falou, que há tanto tempo está na igreja e eu nunca teve explicação dessa, e realmente, às vezes a gente aí não toca tão claro nesses assuntos. Aí é igual eu falou, 8 ou 80, você não sabe se você tenta manter toda aquela santidade ou se você pode ainda continuar ainda. O jovem fica bem perdido. Acho que poderia ter um trabalho mais centrado sobre isso mesmo, para formar o jovem. Acho que a partir do momento que ele entender que o povo é tempo do Espírito Santo, o que é que isso significa? Vai entrar naquilo igual mesmo, vai sair por aí com 20, 30. Acho que a pessoa vai passar a se valorizar e vai tomar consciência do que é certo ou não para ela. Já é um grande passo. Ela saber o que é certo ou não. Porque às vezes vai jovens, vai participar com a gente, com traumas, até mesmo sexuais que aconteceram, porque né, eles vão ter essa coisa de querer contar mesmo, manifestar. É coisa que você não pode fazer nada, porque você não tem formação nenhuma, você não tem experiência nenhuma, grau de estudo nenhum para poder ajudar aquela pessoa.
Né? Então muitas das vezes a gente vem ainda traz para a paróquia, né, para poder ver se toma alguma atitude com a pessoa, porque realmente a gente não tem uma formação para poder ajudar. Mas se você já encaminha, já é um grande coisa. Traz o problema, padre, conversa, cede livro psicológico e vai com um chato, psicólogo, encaminha essas coisas. Eu acho que isso é Por aí. Gente. O jovem cristão se sente também desafiado a vencer os mecanismos que operacionalizam a vivência do mundo. Mas para isso é preciso se utilizar dos valores cristãos, que estão acima dos valores deste mundo. É um grande desafio viver esses valores, porque são contrários ao mundo, onde a honestidade, a família, a solidariedade, o amor ao próximo, a compaixão são valores de destaque. Deixa eu perguntar de novo. Onde a honestidade, a família, a solidariedade, o amor ao próximo, a compaixão são valores de destaque. Perguntando onde que isso são valores de destaque. A honestidade, a família, a solidariedade, o amor ao próximo, a compaixão. Onde que isso tudo são valores de destaque? O jovem cristão se sente também desafiado a vencer os mecanismos que operacionalizam a vivência no mundo. Mas para isso, é preciso se utilizar dos valores cristãos, que estão acima dos valores deste mundo. É um grande desafio viver esses valores, porque são contrários ao mundo. Onde a honestidade, a família, a solidariedade, o amor ao próximo, a compaixão são valores de destaque. Eu acho que todos esses valores caem nessa questão de servir, né? Na questão do jovem mesmo, né? Quando se coloca serviço, ele tem todos esses valores para poder ser compartilhados. Mas aí entra nessa outra questão, né? De ser protagonista desse servir, saber que ele tem esse chamado a servir. Eu acho que esses valores entram depois dessa questão. Depois a gente que vê que eles têm que ser, tem papel. Que aí sim, os valores têm que ser. Ver que tem, assumir esse papel e a serviço. Eu sei que não é fácil não. A sociedade está tão marcada, né, pelos contravalores, que às vezes o espaço por valor é complicado de encontrar. Chega no posto de gasolina, abastece R$50 e te pergunta, você quer uma nota fiscal de quantos litros? 50, eu abasteci por R$50, eu quero uma nota de R$50. Mas assim, já está tão imbuído, né, tanta corrupção, você pede uma nota que você abasteceu R$100, eu te dá uma nota, quer dizer, 50, você coloca no bolso. No restaurante, você vai, pede um almoço, você quer a nota de quanto? O almoço do quanto? R$20, a nota de 20. Mas não, já está assim. Então, eu acho que onde que ainda a honestidade, tudo isso, ainda é a partir da sua honestidade. Podemos dizer, está aqui ou está ali, que você vai encontrar sempre alguém te puxando da produção. Se você não tiver esse pensamento firme de honestidade e tudo mais, você vai tirar proveito, porque a sociedade é outra coisa. Coloca em cima. É importante, retomando aqui, qual o papel e o espaço do jovem na igreja. Eu acho que a partir do momento que o jovem assumir esse papel, ele vai semeando esses valores no legal de ocupação. Porque esses valores é tudo que o próprio Cristo fala, o próprio Cristo prega. Então acho que a partir do momento que o jovem passar por essas experiências, assumir seu papel dentro da igreja, e sair, ele vai semear isso. Acho que uma resposta para esse tema seria qual o papel do Estado? O papel dele é de reconhecer que ele é o protagonista. Que ele
dou é destaque na igreja, seria no caso. É como falou aí antes, que esses valores não são destaque no mundo, então seria destaque na igreja. Então tem que o mundo lá fora espera de quem é da igreja, que sejam honestos, que sejam isso e isso. Então acho que esses destaques é da igreja. Então, por exemplo, chega alguém e fala, uma pessoa é da igreja, uma pessoa é gente boa, uma pessoa é honesta, é de família boa e tal. Então a própria sociedade espera isso da igreja, de quem é da igreja. Assumir esse papel mesmo. Então esses valores, no meu ver, eu acho que seria destaque na igreja. Alguém? Então, gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, a disponibilidade. Deus abençoe tudo. Dando nosso abraço ao Marcelo. Obrigado. Gostaria de registrar também a ausência da Raíra e da Daniela. A Raíra por motivo de saúde e a Daniela porque não conseguiu sair do trabalho. Então está registrado. Então é isso, galera. Amém?